O pessoal está chegando aos poucos. Boa noite para todos, para quem eu não falei ainda. Bem-vindos a mais um encontro. Temos aí, né, uma atividade que nós fizemos semana passada, vou falar sobre. Vejo que quando a gente coloca, como professor, né, quando a gente coloca alguma atividade, vocês ficam lá, ai, tem atividade para tal dia, tem atividade para tal dia. Calma, calma, que nós vamos falar em sala, né? Eu sei que vocês comentaram lá no grupo do WhatsApp, ai, porque tem atividade, como é que é essa atividade, que atividade é essa, né? Então vamos com calma, eu vou estar explicando todas as atividades, vocês não precisam correr, quando tiver eu antecipo aí bastante para vocês estarem sempre dando tempo para vocês fazerem, tá? Então, a aula passada a gente estava vendo ali como que é a parte, né, de empresas centralizadas, descentralizadas, missão, valores, que isso tudo tem em todas as empresas. Às vezes, nós somos contratados em RH ou contratados como consultoria para criar essas missões, valores, né? Eu já vi bastante empresa que muda no meio do caminho, né? Esses valores da empresa, depois atrela isso a metas de cada funcionário, se ele atingiu ou se não dá treinamento sobre. Então, isso é normal, né? E há mudanças, não é porque a empresa ela foi criada e precisa sempre ter ali aquela missão, valores, né? Engessadas. Isso tudo pode mudar, né? Dependendo da estratégia, dependendo de como a empresa anda, isso muda, né? Acaba sendo alterado. Então, o que a gente viu foi ali, a gente não terminou a apresentação que tinha daquela semana, da semana passada. Eu não corro com as atividades, eu não corro com o volume de aula, né? O que importa é que no final do semestre eu termine todo o conteúdo. E vocês podem ficar tranquilo que a gente está dentro do conteúdo. Então, às vezes, fala, ela colocou um material ali e não falou todo sobre aquele material. Eu estou acompanhando pelo slide, pela apresentação, e ela não fez todos, a professora não terminou. Então, assim, quem quer acompanhar, né, pela apresentação que está lá no Que Mágico, no caderno, acompanha, né? Mas eu não corro. Então, por mais que tenha ficado um pedaço na aula passada, que nós vamos falar agora, vocês estão dentro do cronograma de aula normal que a gente precisa, tá bom? Então, a gente voltando um pouquinho lá no slide, deixa eu projetar aqui, né? Eu volto o meu, mas no projeto, peraí, que eu já vou colocar aqui para vocês. Então, a gente falou das empresas. A Marina está me dizendo, deixa eu ver que eu ia lá voltar, então, peraí, deixa eu olhar ali. Sou aluna nova, comecei segunda-feira, gostaria de ter alguma atividade pendente. Marina, a gente já vai falar das atividades e eu te explico, tá bom? Seja muito bem-vinda. No nosso caderno do Que Mágico, tem ali o contrato pedagógico. Eu oriento que você dê uma lida nele e ali explica as atividades que valerão notas, tá? E as demais, o que ocorre. Então, qualquer coisa você dá uma olhada e me fala, mas eu também vou falar de atividade daqui a pouco, tá bom? E qualquer coisa você pode perguntar aí se tiver alguma dúvida, tá? Boa noite para quem está chegando agora. A gente está fazendo aí um breve resumo da aula passada. E aí eu vou começar ali falando um pouco das atividades não, do que nós paramos na aula passada, que foi quando a gente falou das empresas, né? Que elas são descentralizadas ou centralizadas. E o papel aí da gestão de pessoas. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas, né, a gente tem as sub-áreas, né, do RH, e uma delas é o que a gente vai estudar nesse semestre, o que a gente está vendo, que é da parte de recrutamento e seleção, e eu estou começando aí com base nas informações bem iniciais, né, de mercado de trabalho, que nós vamos falar, aí eficácia e eficiência, que já fez uma atividade, a gente falou das empresas, missão, visão, valores, aí dos subprocessos, e hoje a gente vai falar um pouco de planejamento no RH. Então, quando a gente fala em planejamento, o planejamento como diz Peter Drucker, né, que é um nosso pai aí de RH, de administração, né?
o que ele fala, né? Que o planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas as implicações futuras, né? De decisões presentes. Olha que interessante o que ele fala. Então, assim, como que eu vou planejar algo, né? E começar a fazer agora, se eu não olhar lá na frente? Ah, mas eu não consigo olhar lá na frente, né? Eu não conheço nem o hoje. Como é que eu vou olhar lá para frente? Como é que eu vou fazer isso? Eu costumo dizer que planejamento, em qualquer departamento, em qualquer área, ele tem que existir, até para a vida da gente. Eu diria que vocês que estão fazendo faculdade, que estão aí estudando, estamos aqui na noite, né? Deixando, de repente, de assistir o jogo de futebol, que daqui a pouco começa, a novela, né? Ou estar batendo papo com os amigos, ou numa internet, enfim. E a gente acaba aqui se dedicando para estudar. Mas por quê? Porque vocês fizeram um planejamento para estar nesse momento aqui estudando e tem um objetivo a alcançar. Então, eu trago isso para um departamento de recrutamento e seleção, por exemplo. A gente tem que entender por que existe, né, um departamento de recrutamento e seleção dentro de uma empresa. E quando a gente fala em planejamento em RH, eu preciso estar fazendo esse planejamento na minha área, né? Então, eu tenho que construir uma ponte, que é o que fala ali no slide, né? Entre o lugar em que estamos e aquele em que queremos estar. Então, quando a empresa fala, vamos recrutar pessoas, vamos dar treinamento para as pessoas, né? Vamos engajar essas pessoas, investir, pagar bem essas pessoas. O que eles estão querendo dizer isso às empresas, né? Qual é o planejamento disso? É exatamente, né, fazer essa ponte entre o lugar que a empresa está nesse momento e para onde ela quer chegar. Então, esse impacto que vai alcançar lá no futuro. Se eu fizer uma contratação errada, se eu fizer dar uma promoção errada para algum funcionário, vai refletir isso, com certeza, na área e vai refletir isso no futuro, né? Então, planejar é o processo que nos permite reduzir os níveis de incerteza. Então, é claro que quando a gente vai fazer aí, quando fala reduzir os níveis de incerteza, por que fala assim, reduzir e não reduzir por 100%, né? Vamos dizer que vocês tenham que fazer uma obra, e aí, para você fazer essa obra, você dispõe ali de X dinheiro. Só que aí você está ali construindo, fazendo um puxadinho lá no fundo do quintal, e aí você está fazendo ali esse puxadinho, e você desprendeu de um valor, de uma verba, e essa verba está ali já acabando, mas a obra está andando. Então, está dentro do que você esperava, você planejou aquilo. Porém, descobre-se que o pedreiro ou o encanador, enfim, fez algo errado e ele precisa refazer. Ou ele furou um cano na hora de furar algo, né? Um prego lá na parede, foi pendurar um quadro e furou o cano, né? Isso acontece. E aí você vai ter que tirar todo aquele azulejo que você acabou de colocar para poder colocar de novo, e isso leva mais tempo. E aí o planejamento, ele desandou, né? Porque você teve uma verba a mais para se gastar, um período a mais para aquilo ser arrumado, e aí o planejamento, por isso que a gente fala que reduz os níveis de incerteza, porque a gente não sabe os acontecimentos, a gente não sabe o que vai acontecer dali para frente, né? E aí, quando a gente fala de planejamento de RH, a gente tem que determinar de forma sistemática a provisão e demanda de empregados que serão necessários para o sucesso dos negócios. O que quer dizer essa provisão? Provisão é o provisionar, ou seja, é o planejar, é o imaginar quantas pessoas são necessárias para trabalhar dentro daquela empresa. Então, a gente fez uma atividade aí da gráfica, né? Que o senhor Abel tinha um único funcionário, e aí depois foi aumentando as vendas, e aí ele foi ampliando, e ele não deu muita ali certeza do que ele queria na empresa dele, né? Ele não contratou mais pessoas, e aí ele não imaginou, ele não fez essa provisão. E aí veio uma outra empresa no mercado que estava aí de olho no que estava acontecendo, e com certeza estava buscando muito mais aí cenário, muito mais mercado, né? Então acaba se perdendo. Então a empresa tem que entender isso, né? E para isso envolve o quê? O recrutamento e seleção, a capacitação, ou seja, eu tenho que treinar essas pessoas e eu tenho que pagar bem essas pessoas, né?
Porque se eu não pagar bem essas pessoas, elas vão embora, o mercado está aí. E aí eu ensino tudo, ela se desenvolve, aprende, termina a faculdade dela e ó, vai voar por aí pelo mundão afora, né? Então, quando a gente fala estratégia, é uma palavra de origem militar e significa arte ou a ciência de conceber um plano de operações. Então, a estratégia é isso, a gente tem que olhar para onde eu tenho que ir, né? Onde a minha empresa quer chegar e os caminhos para se alcançar os objetivos. Quando a gente fala em planejamento estratégico, a gente tem que pensar o seguinte: onde eu quero chegar, como que eu vou chegar e quando. Então, essas três perguntinhas, elas são, assim, principais focos para que a gente possa fazer um determinado planejamento bem mais adequado. Então, onde que eu quero chegar? Vocês estão na faculdade, vieram estudar, e onde você quer chegar com isso? Como que você vai chegar? Ah, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer ali meu benchmarking, eu tenho que conversar com as pessoas. Depois, quando que eu quero chegar? Ah, daqui uns 2 anos? Não, eu quero imediato, eu quero daqui 6 meses, né? E a empresa, a mesma coisa. Ah, você precisa recrutar 5 pessoas, vão falar para a área de recrutamento e seleção, e você é a recrutadora e selecionadora. Então, você tem que perguntar para a empresa, né? Onde que você quer chegar com essas 5 pessoas? Não, nós vamos abrir uma nova filial. E como que você quer chegar lá? A abertura da filial já foi feita? Né? Essa filial ela vai demorar para abrir? Como que é isso? Como vai acontecer? A partir do momento de como acontecer, aí você vê o quando, né, é possível fazer essas entregas. Tá? Então, essas 3 perguntas, eu diria que para aquilo que a gente precisa planejar algo, até para a nossa vida mesmo, pessoal, e tanto profissional, e aplicar na área da qual vocês trabalham, para fazer o planejamento de alguma coisa, é exatamente essas 3 perguntas iniciais que a gente faz num projeto, tá? Existem algumas coisas que as empresas colocam assim, comunicado urgente e comunicado importante. O que vocês, assim, olhando, né, com essas duas informações aí, comunicado urgente e comunicado importante, o que chamaria mais atenção, né? Escrevam aí no chat ou abram o microfone. Então, se eu chegar para vocês e colocarem lá, mandar no WhatsApp para vocês, comunicado urgente, está lá no Que Mágico. Ou eu vou colocar comunicado importante, está lá no Que Mágico. Qual que vocês vão mais rápido ou vai aguçar a curiosidade de vocês? A maioria está respondendo ali, né? Urgente, urgente. Porque o urgente, né? Só o quê? Que é imediato, né? Eu preciso e que vocês olham lá rapidamente. O importante, ele pode demorar um pouquinho para ser visto, mas ele não deixa, não que ele seja desmerecido em relação ao urgente, né? O importante, ele tem a sua devida importância, assim como tem o urgente, mas você tem alguma informação ali que eu preciso saber, mas eu não preciso correr. Agora, comunicar de urgente, eu vou colocar lá, gente, vocês não fizeram atividade, trata de fazer. Agora eu vou colocar uma comunicação importante. Olha, a atividade, ela precisa ser feita. Então, veja, tem uma entonação diferente, né? Então, às vezes, quando a gente está ali na área de recrutamento e seleção, todas as pessoas, os nossos clientes internos, que são os gestores, as áreas que nós vamos trabalhar as vagas, eles vão falar assim para a gente: olha, é urgente, eu preciso da vaga urgente. E aí você fala, tá, mas o que é urgente para você? Né? Ah, é para ontem. Tá, mas por qual motivo? Né? Então, às vezes, as pessoas usam a palavra urgente para apressar aquele colega, para apressar aquela demanda, e, na verdade, às vezes não é tão urgente. Ela é necessária. Né? Então, essas palavras, quando a gente coloca alguma vaga, alguma coisa, ou algum quadro de aviso, né? De a gente colocar alguns comunicados, a gente tem que ver onde que vai acontecer isso, né? Veja, foi unânime dizer que aquela que vai abrir mais rápido, né, a mensagem, quando vier piscando no WhatsApp ou em algum local de e-mail, é o comunicado urgente, que a gente chama atenção, né? E quando a gente fala isso, entra nessa questão do planejamento estratégico, de a gente analisar o cenário, eu definir os objetivos, as estratégias, e assim eu elaboro um programa de ação. Então, antes de eu falar se é urgente ou se é importante, ou eu tenho que sair correndo, espera.
Vamos analisar o cenário. Ou seja, lembra daquelas perguntinhas aqui? Onde que eu quero chegar? Eu estou analisando o cenário, onde que eu quero ir? Né? Então, eu estou ali fazendo essa administração. Quando eu falo definir objetivos, definir estratégia, é aquela perguntinha aqui, ó, como que eu quero chegar? Né? E aí, quando eu elaboro, aí sim eu coloco ali que é quando eu quero. Então, eu vou colocar ali um planejamento estratégico, eu vou colocar em num papel ou em algum local, as minhas estratégias, o que, que eu vou fazer ali para a minha área, né? E quando a gente fala de gestão estratégica de pessoas e os processos de RH, existe um autor, que é o Pereira, que ele fala o seguinte: a área de recursos humanos passou a ter uma função estratégica de atrair, reter e motivar as pessoas necessárias para a realização dos negócios da empresa. Então, hoje, a gente vê eu vejo bastante vaga aí no mercado, eu acompanho bastante LinkedIn, vagas.com, mesmo na empresa, meus colegas, enfim, e eu acabo olhando ali algumas vagas. E as vagas fala muito, né, de operação, que é a área de departamento pessoal, na qual eu conheço muito, que eu sempre atuei nessa área, mas as empresas esquecem que o departamento pessoal é o que faz essas demandas, né? É o DP, que hoje é chamado de RH ou administração de pessoas, que faz essa parte de folha de pagamento, de cálculo, entrega de benefício, assistência médica, né, compra de vale transporte. Então, isso é a operação. Só que a maioria das empresas, elas são extremamente enxutas, e essas pessoas, quando se fala de um RH, é isso quem faz. Eu vejo as vagas de auxiliar de departamento pessoal, de assistente, de RH, aí exige exatamente esse cenário. Exige que conheça a folha de pagamento, exige que conheça a parte operacional, e não a parte de cuidar de pessoas, né? E de um tempo para cá, as empresas começaram a terceirizar essa área, passaram a deixar isso em uma contabilidade, para que o RH realmente cuidasse das pessoas, né? Ter ali aquela atração de pessoas, olhar como é que está o salário no mercado, olhar como é que estão os benefícios no mercado, se eu preciso dar mais algum acolhimento para aquele meu funcionário, o quanto que eu posso fazer por ele. Então, são empresas maiores que estão preocupadas com esse cenário, e tem a área de estratégia, né, de remuneração estratégica, inclusive. Então, isso de um tempo para cá, veja, ele fala que 2008 passou a ser dessa forma, mas a gente vê que isso, normalmente, no dia a dia, a prática são de poucas empresas. A maioria são as empresas grandes que realmente têm esse cenário. As menores ainda estão um pouco distantes, ainda não criaram esse conceito. Mas o correto de RH é exatamente isso, né? Ter essa parte aí estratégica. E o RH estratégico, ele busca o envolvimento das pessoas no alcance dos objetivos organizacionais e, ao mesmo tempo, dos seus próprios. Então, quem fala isso é o Dutra, que também é outro autor. Em 2006, ele já falava isso. E nós nos colocando aí como funcionários, né, o quanto que a gente também tem ali os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas expectativas de crescer na empresa, de se desenvolver, né, as oportunidades que podemos ter. E aí a empresa, ela também tem que ser transparente contigo para mostrar quais são essas expectativas alinhadas com as suas, né, tanto da empresa quanto a nossa de funcionário. E aí, quando o RH, ele acaba fazendo aí, quando existe essas empresas grandes que têm a estratégica, o que a gente faz, né? Essa parte de gestão estratégica. A gente elabora um planejamento estratégico para a empresa exatamente com esses conceitos, de olhar para as pessoas, de olhar para o que ela juntar aí, fazer a sinergia do que a empresa precisa e do que o nosso funcionário também almeja. Qual é a expectativa desse funcionário, né? Creio que aqui isso é sonho de consumo de todos nós, né? De vocês também. Então, os profissionais de RH, eles estimulam a construção de relacionamentos confiáveis, ou seja, líderes, funcionários, subordinados, tem que ter extremamente ali o relacionamento confiável, conhecer os negócios para se engajar nas discussões, ou seja, você tem que conhecer a empresa, o que a empresa faz, né? O que aquele vendedor vende, como é que é o processo. Então, nós de RH também precisamos saber isso da empresa, para que eu consiga dar ideias para ser estratégico.
Se eu não conhecer a empresa, ou o que os funcionários fazem, o que é fabricado, como é feito, eu não vou conseguir dar ideias, né, para poder engajar ali nas discussões da empresa. Certificar de que os sistemas operacionais básicos estão desenhados corretamente. Então, assim, se eu tenho um operacional extremamente bem desenvolvido, eu consigo fazer um pouco mais, eu consigo dar uma atenção para o funcionário. Se não está tão bem desenvolvido, eu tenho que recuar, né? Participar dos processos, né? Possibilitar que as coisas aconteçam de maneira certa, no momento correto. Então, a gente tem que conhecer aí todas as ferramentas necessárias para administrar e identificar um talento e fazer com que ele fique na empresa, né? Então, quando a gente fala aqui, né, análise estratégica por esse gráfico, o que a gente tem ali? Visão e missão. Lembra no início que eu comentei na aula passada que a maioria das empresas tem ali a visão e a missão? A partir do momento que eu tenho isso, acabei de entrar na empresa, fui contratada para desenhar um RH. Eu vou entender qual é a visão e a missão e os valores dessa empresa. Vou fazer uma análise disso. A partir do momento que eu fiz essa análise, eu vou olhar tanto o lado externo, quais são os meus cenários favoráveis e desfavoráveis do lado externo, ou seja, eu tenho concorrente. Vamos dizer que a gente tivesse que arrumar algo para a gráfica do seu Abel, que foi a atividade. Eu olhei ali, fiz uma análise, que é o que vocês fizeram, eu estou olhando o lado externo. A Alpha Print, que é a outra gráfica, ela estava ali, né? Era totalmente um cenário desfavorável, que ela estava super bem, pagava bem os funcionários, dava ali os seus benefícios, e ela tinha um preço, uma qualidade melhor, um preço mais baixo. Então, assim, para o senhor Abel, esse cenário estava extremamente desfavorável, né? O quanto estava o lado externo. Em compensação, o lado interno, ele tinha alguns pontos fortes ali, porque os funcionários eram fiéis a ele, estavam ali há anos, era de bastante confiança entre eles. Mas se ele não fizesse, né, essas ameaças, que era essa empresa, né, no caso da Alpha Print, essa ameaça não chegaria a objetivo nenhum. O senhor Abel ia sempre ficar daquela forma. Então, aí eu crio as estratégias e vou controlar. Então, veja, isso é exatamente o que acontece numa empresa. A empresa que tem um RH, que tem a equipe de remuneração estratégica, ela tem que entender todo esse cenário. Para eu entender todo esse cenário, quando eu vejo o lado externo, eu tenho que fazer pesquisa de mercado. Quanto que a empresa, se eu sou da empresa de alimentos e bebidas, eu vou participar de alguma pesquisa ou entrar em algum grupo. Hoje a gente tem muito disso, né? Quer fazer o benchmarking, quer fazer aquele bate-papo com outras empresas, também de alimentos e bebidas, da região de São Paulo, para que eu possa fazer essa questão de verificar como é que está esse cenário. Pode ser que eu estou dando benefícios muito a mais do que outras empresas, mas o salário não. Então, eu tenho que fazer uma análise disso e, de repente, colocar ali alguns comunicados, uma sensibilização para os funcionários entenderem que eles estão bem remunerados, mas de uma forma diferente, não em salário, mas e sim de remuneração estratégica, que é a parte de benefícios, né? Então, isso às vezes é aí que a gente começa a fazer todo um desenho de uma área de RH, né? O Wesley comentou ali que, infelizmente, o que acontece na minha empresa é que a missão e visão acaba ficando apenas no papel. É tudo muito bem montado, mas não funciona como deveria. Pois é, Wesley. Isso não é só na sua empresa, tá? Eu vi isso em muitas outras empresas. Eu costumo dizer que os autores, às vezes eu trago essas frases dos autores para a gente só comparar o tempo que eles falaram algumas coisas, escreveram sobre, né? Então, veja, nós vimos aí autores que escreveram lá em 2008. Quanto tempo faz isso, né? E ainda está só no papel, né? Tem poucas empresas que adotam, né, vários cenários. Então, isso é o que existe. Existe empresas, sim, que eles cumprem o que está ali na missão e visão. E o mais grave, Wesley, que eu vejo, é que às vezes eles colocam alguns valores, por exemplo, né, um dos valores, eles podem dizer que é foco no negócio, né? Ou eles podem colocar que seja flexibilidade. E aí, quando você vai pedir para o seu líder que você precisa, de repente, se ausentar em um dia e falar assim para ele, olha, eu posso trabalhar sábado, porque segunda-feira
meu filho vai fazer uma cirurgia e eu não venho, mas eu trabalho no sábado, eu deixo tudo em ordem e na segunda eu não venho. Ele vai virar para você e falar assim: não, você não vai vir trabalhar sábado e eu vou te dar falta. Acompanhamento de filho, dependendo da idade, você não tem direito. Então, aí você olha nos valores da empresa lá bonito no papel, né? Que nem o Wesley falou. E aí não tem, né? Tá lá dizendo que tem a flexibilidade. Cadê a flexibilidade do líder, né? Então, a empresa, para ser flexível, ela também tem que ser ali entre os seus funcionários e com os seus funcionários, né? E o Antônio comentou que existe vários tipos de reconhecimento, não só financeiro. Muitas vezes um elogio ao funcionário faz toda a diferença. Concordo, Antônio. Eu acho que isso é uma coisa que, quando a gente fala, né, de tipos de reconhecimento, às vezes as pessoas pensam em dinheiro, claro, né? Tapinha nas costas. A gente gosta também, né? Mas desde que seja ali verdadeiro, desde que seja realmente, né, aquele tapinha de costas de, poxa, valeu, cara, muito obrigado, né? Isso é o legal, né? Mas o que acontece? Às vezes, esse tapinha nas costas, ele pode transformar ali como como é que eu vou dizer, uma chacota, não tem uma credibilidade, né? Do que ele chegar para você e falar assim, cara, obrigado, né? Valeu, o que você fez está extraordinário. Isso vale o seu dia inteiro. Você ganhou ali. Quando a gente fala em remuneração, né? A gente está falando em benefícios, a gente está falando em reconhecimento, em elogios, né? Em agradecimentos. As pessoas ser educado, né? O por favor, você pode fazer isso? Ah, muito obrigado. Independente da hierarquia, né? Às vezes a gente não vê isso. Às vezes eu mesmo já me deparei em várias empresas que o líder chega ou a pessoa chega e fala: ah, cara, tá, faz aí logo. E, 10 minutos para você fazer. Passou 5, ele já vai lá. E aí, terminou? Terminou? Você é mole, hein? Né? Então, assim, isso é normal, isso as empresas, eu acho que tem um certo abuso, né? Por isso que a gente tem várias ações trabalhistas aí pelo mundo referente aos danos morais. É exatamente por conta disso, né? E realmente faz diferença mesmo, Antônio, muito bem colocado aí. E aí a gente tem esse cenário do ambiente externo para a gente poder avaliar o que tem no ambiente externo para eu avaliar, né? Ele tem a parte de microambiente, que é o potencial de mercado, cliente, fornecedor, concorrente, e o macro, a macroeconomia, a tecnologia, a política. Então, assim, a cultura e o governo. Isso tudo vai depender do micro e do macro ambiente para eu definir ali as minhas análises quando a gente fala de uma área estratégica. E na parte interna e externa de um RH, o que a gente avalia, né? Para ter um bom ambiente de trabalho, para ter esse reconhecimento que o Antônio comentou, né? Para que a gente possa ter. O que a gente vê? Então, a gente vê que no ambiente interno de RH, a gente vê os conflitos interpessoais. Quantas pessoas que brigam entre si, quantas pessoas que só falta subir na cabeça do outro para ser promovido, né? E a questão externa muda o quê? Muda o patrão e o sindicato. É a mesma briga que aparece aqui no interno, né? É uma comparação aí de conflitos. A gente tem a capacitação gerencial num ambiente interno. Então, às vezes, a gente promove uma pessoa, aquela pessoa não deveria ser promovida, não pela competência, mas pelo comportamento dela. É aquele gerente que joga as coisas para o subordinado dele, fica cobrando, não sabe fazer e só fica na pressão, né? Então tem que capacitar as pessoas para se tornarem líderes. E quem faz isso? O RH. E aí, o externo, o que acontece? A interferência do governo. Ele cria uma lei e eu sou obrigada a cumprir, né? Então, isso está muito claramente aqui, que eu tenho que cumprir e eu também tenho que treinar as pessoas para cumprir aquela legislação. O e-social mesmo foi um deles, né? Depois eu tenho a parte de comunicação no ambiente interno, eu tenho no ambiente externo o que é grande e problema aí, eu tenho o mercado de trabalho. Por quê? Como é que eu consigo concorrer com o meu mercado de trabalho se eu não tenho líderes que fazem elogio, se eu não tenho capacitação para eles não têm uma carreira definida dentro da empresa, não têm salários competitivos, então o mercado de trabalho vai absorver esse meu time, né? E para isso tudo, o que eu preciso fazer? Eu preciso comunicar, eu tenho que sensibilizar meus funcionários, os quais a remuneração dele, assim como os benefícios, acaba aí tendo os seus ganhos, né?
Eu tenho ali os processos de decisão, às vezes tem algumas decisões que não vêm de encontro aos nossos valores, assim como tem as pressões da sociedade, né, em cima da empresa ou em cima de nós, como funcionário, como pessoas. A participação dos empregados é extremamente importante para decidir alguma coisa dentro do RH, por isso que existem aquelas pesquisas, né, de satisfação, as pesquisas que nas empresas costumam ser feitas para fazer alguns questionamentos ali para os funcionários, para você olhar como é que está, seria um termômetro do seu clima organizacional, de como que está essa sua empresa. E aí a gente tem o falta de comprometimento das chefias e gerências. Isso tudo a gente acaba aí tendo todo esse cenário, todo esse para ser avaliado quando a gente fala realmente de um processo de recrutamento, tá? Deixa eu mudar de slide aqui. Espera só um pouquinho, permitir o Jonathan que está entrando. A Marina colocou que pensar no turnover da empresa e como isso impacta. Nossa, Marina, você sabe que eu fiz uma consultoria uma vez, você me fez lembrar aí, eu acabei fazendo uma consultoria em uma empresa, não era muito grande essa empresa, e eles pediram para mim, para verificar o que acontecia, né, com tanta gente que ia embora e tanta gente que entrava na empresa, pedia conta, as pessoas não paravam na empresa. E aí eu fui lá fazer um trabalho. Então, eu comecei com essa pesquisa de clima, eu criei, elaborei diante de alguns questionários meus para entender um pouco quem era o meu cliente. Aí eu elaborei esse questionário primeiro para o gestor que estava me atendendo, para eu entender um pouco mais a empresa. Dali já ficou algumas coisas claras para mim, nesse atendimento que eu estava tendo com aquele gestor que me contratou. E depois eu deixei um questionário para que ele espalhasse ali para os funcionários respondessem. E eu iria ler todas essas pesquisas e dar a devolutiva para ele, colocar ali um resumo do que estava acontecendo, né? Quantas pessoas estavam satisfeitas com tal coisa, e aí eu iria mostrar para ele ali o que estava, qual era o problema ali que eu conseguiria identificar para a empresa e um plano de ação, né, para que ele seguisse. E aí, o que eu identifiquei, né? Eu identifiquei que o problema daquela empresa era a questão de liderança. Então, ou seja, a empresa era uma boa empresa, pagava bem, tinha bons benefícios, só que o líder, ele não sabia lidar com as pessoas. E não somente um líder, era igual, todo mundo. E começava desse gestor que me contratou, inclusive, né? Ele era uma pessoa extremamente, assim, muito impulsivo. Ora ele pedia uma coisa, ora ele pedia outra. Então, ele era indeciso. E, além disso, ele vinha ali com a faca na mão, né? Para te apunhalar e fazer todo o processo, e aí você via que ali já tinha algum gargalo. Quando eu apresentei o resultado, ele, assim, ficou um pouco em dúvida do que eu estava apresentando para ele, né? E eu criei um plano de ação e disse a ele que eu queria acompanhar o primeiro item do plano de ação e acompanhar depois o terceiro item. E o primeiro item, o que foi? Treinamento de comunicação aos líderes. E que eu desse esse treinamento. E eu coloquei esse treinamento dos líderes de uma forma assim, de forma de como eles se comunicavam com os funcionários, que nem todo mundo era igual. E aí eu comecei a fazer todo um trabalho dessa forma com eles. E muitos falaram, poxa, você está falando um negócio para a gente que a gente aqui na empresa não atua, a gente não faz desse jeito, né? Para nós, o funcionário de fábrica é um funcionário de fábrica, a gente nem conversa com ele. Eu falei, então, tá errado, né? Então, aí ali começamos a fazer um exercício e realmente, assim, nós não diminuímos, né? Porque isso leva um tempo. E aí eu também saí da empresa, assim, terminei minha consultoria, né? E não dei continuidade depois, porque não fui mais contratada, enfim, mas eu tive um bom feedback. Então, assim, para você ver que onde às vezes está o gargalo é no gestor, né? Na maioria das vezes. E às vezes até nele, naquele que me contratou, e ele não aceitou muito isso, não. Falei, bom, ele não vai me contratar nunca mais, porque, né, tô falando a verdade para ele, mas era o que ele queria ouvir, né? Então, eu falei, bem, vamos lá, né? Eu vou explicar um pouco sobre essa questão desse elevator pitch, que ele gera uma boa impressão em menos de 1 minuto. E isso é verdadeiro, tá?
Essa questão aqui do elevador, dentro de um contexto de startups são aquelas empresas, não sei se todo mundo conhece, mas startups são aquelas empresas que hoje elas são empresas que elas não sabem para onde vão e elas têm assim, elas colocam ali tudo para quebrar, elas vêm para o mercado para arrebentar o concorrente e ela não sabe se vai dar certo ou não vai dar certo. Não tem um planejamento que ela quer, né, ser diferente. Ela quer fazer mais com menos. E às vezes é uma junção de várias aí pessoas que trabalharam em diversas empresas, juntam as forças ali e criam essa empresa, que são as startups. E aí está sendo muito comum isso no mercado. E aí, quando a gente fala que é o de elevador pitch, né, elevator pitch, ele é algo incomum em qualquer cenário que envolve empreendedorismo, tá? Então, talvez para a gente ou para vocês aí, quando eu conheci essa metodologia, para mim, eu nunca tinha ouvido falar, então era uma novidade, acredito que para muitos de vocês aqui também seja nesse momento, mas é uma apresentação rápida de uma ideia, uma oportunidade de negócio, né? Então, para quem está empreendendo, para quem está começando numa empresa, por exemplo, uma startup, o que eles fazem, né? Antes a gente tinha muito eventos presenciais. Então, eles convidavam você para participar de algum evento sem te cobrar nada. E ali tinha a empresa startup e ela falava muito rapidamente sobre ela, deixando no ar o que era a empresa, que era maravilhosa, e depois caberia você ir lá pesquisar mais sobre. E essa é a ideia, né? É aguçar as ideias do outro. E aí, quando a gente fala nesse elevador pitch, é a mesma coisa. Isso para o empreendedorismo muitas histórias, né? Mostra que esse elevador pitch ele mostra ali a atividade que ocorria na seguinte situação. Imagine que você é um empreendedor, encontrou um possível investidor para o seu negócio e você estava dentro de um elevador, quando você estava entrando no elevador. Se esse elevador, né, vai até um arranha-céu, tem vários andares ou não, aí é ok. Se você for lá no edifício Itália, né, no centro da cidade, ali tá fácil, porque até você chegar lá no último andar, tem bastante tempo dentro do elevador. Agora, se for um elevador, né, aí mais ágil, mais rápido e menos andares, você vai ter que ali falar rapidamente sobre você ou sobre o seu negócio para aquele investidor. E aí é o teu último momento. Então, imagina que você encontrou esse investidor quando entrava nesse elevador. E aí, você, para fazer esse cenário, você tem que ser rápido. E para ser rápido, né, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter clareza e assertividade no que eu estou falando. Eu tenho que ser objetivo, eu tenho que ter o mesmo tom de voz ou ênfase na minha voz e o meu ritmo de fala. E aí eu tenho que falar ali muito rapidamente, né? Eu tenho que ter expressão corporal, mas eu tenho que ter uma expressão corporal, não aquela que você fica assim chamando mais atenção dos seus gestos do que realmente. Você pode mostrar o brilho dos seus olhos, você pode sim falar com as mãos, mas de alguma forma ali, com essa expressão corporal que demonstre o que você quer passar. Você tem que passar segurança, você tem que passar postura, através de uma vestimenta, né? E a mesma coisa de ter simpatia, você tem que ser entusiasta, você tem que ter aquela energia, disposição para passar isso, né? Então, isso é um grande desafio. E aí eu vou desafiar vocês também, que é o desafio da nossa semana. Antes de eu falar sobre isso, que a gente está aí na metade da aula praticamente, e eu falei, já expliquei um pouquinho lá, e aí já falei um pouco desse conceito do elevador pitch. Quando eu comento sobre esse elevador pitch, né, o elevator pitch que fala, quando eu falo sobre isso e eu passo atividade, são poucas as pessoas que acabam entregando por timidez, ou por, de repente, achar que não vai conseguir fazer, né? Mas veja, isso eu trago para a aula porque a gente tem que falar da gente. Isso para ser numa vaga de emprego, nós sendo enquanto candidato, e ao mesmo tempo para eu ter ali aquele futuro funcionário da empresa que eu estou contratando, eu também tenho que escutar, saber escutar aquele funcionário, aquele candidato. E quando a gente fala muito, desprende a atenção da gente, né? Nós, de vocês, por exemplo. Então, se eu ficar aqui falando,
vocês vão estar ali prestando atenção, mas vai ter um momento que a voz é a mesma, as informações são as mesmas, aí você fala, e aí você começa a desanimar. Você começa a olhar para outros lugares, né? Ainda mais a gente em casa. E eu diria o seguinte: imagina a gente fazendo uma entrevista. A pessoa está lá do outro lado da câmera, né? Assim como nós estamos aqui agora. Só que aí vocês estarão com a câmera ligada e conversando comigo, e eu sou entrevistadora, e a gente vai estar ali conversando. Imagina que se eu fizer uma pergunta para você e falar assim: fale de você para mim. E você começar a contar toda a sua história. Olha, eu nasci lá em 1980, 1990, em 2005. E aí você começa a falar. Vai chegar um momento que eu vou estar aqui assim, ó, já cansada de ouvir você falando sobre você. E vai desprender a minha atenção. Isso é fato. Assim como eu com vocês, né? E quando a gente fala essa questão do elevador pitch, que é um exercício de a gente fazer uma apresentação e ter esse foco, né? Eu acho que esse mundo que nós estamos vivendo, da pandemia e o pós-pandemia, é isso que nós precisamos nos tornar. Nós temos que ser objetivo, práticos em nossas reuniões do dia a dia. Eu, como líder, eu tenho que ser dessa forma, porque se eu reúno toda a minha equipe, que eu tenho de 12 pessoas, eu vou parar essas 12 pessoas por 1 hora, acaba não sendo mais produtivo. Porque a gente só está conversando, e assim, vai chegar no momento que aquilo ali não é mais produtivo. Então, eu tenho que fazer reuniões menores, mais ali, né, aquele bate-papo objetivo e prático. E isso eu digo que é uma tendência que nós teremos no mercado de trabalho daqui para frente. E, além disso, até para nós, como entrevista, vocês, como recrutadores de seleção, se forem trabalhar ou não, é uma técnica que vai ser aí muito utilizada. Então, vocês farão entrevistas olhando aqui na tela. E aí tem que ser prático, tem que ser objetivo, né? Então, esse exercício, que é o desafio que eu vou deixar para vocês, é exatamente isso que eu quero, que vocês realmente façam, exercitem, porque isso é o momento que vocês vão ter no futuro. Pode ter certeza disso. Vocês podem não usar isso agora, mas vocês vão lembrar disso. Não vão lembrar com esse nome, né? Que ninguém vai falar sobre esse nome, porque aí já é uma questão mais aí de autores, tem um fundamento, tem uma história sobre empreendedorismo, mas vocês vão se lembrar que vocês terão que fazer as coisas meio mais objetivas e rápidas para fazer algumas coisas, né? Isso vai ser exatamente dessa forma. Então, existem 2 recadinhos que eu quero dar para vocês, antes de a gente fazer esse exercício. As atividades que ficam no Que Mágico, eu tenho observado que tem pessoas que não estão fazendo. Então, assim, como eu disse, ele não vale nota, mas a atividade semanal que ela está lá, ela tem que ser realizada, porque eu conto como presença até o domingo. Então, mesmo que você não fez hoje, você está aqui, você assistiu aula, aí você foi lá no domingo e fez atividade, né? Então, eu estou te dando a presença. Eu sou aquela professora que eu prefiro dar conteúdo para vocês do que eu perder aqui 10, 15 minutos fazendo chamada, né? Ou olhar ali no chat, eu anotar, ou depois eu pegar gravado, enfim. Eu prefiro, né, elaborar mais materiais para vocês, munir mais vocês na disciplina, do que, de repente, a gente fazer chamada. Então, é uma metodologia que eu uso para que eu possa dar presença para vocês. Então, o que a gente combina? De hoje até domingo, vocês têm que fazer atividade para considerar a presença. Então nem precisa assistir aula. O correto é assistir a aula, porque muita coisa não está no slide, não tem no texto, e vocês vão se lembrar para fazer a atividade. Tem todas as orientações aqui, na aula gravada, né? Como eu sei que muitas pessoas trabalham, muitas pessoas têm dificuldade, às vezes cai a internet, ou tem gente em casa e aí você não tem o seu espaço para ter o seu estudo dedicado. Então, por isso que não adianta eu querer fazer a chamada hoje, porque eu sei que tem essas pessoas que têm essa dificuldade. Então, eu considero até domingo, porque aí eu sou justa com todo mundo e todo mundo tem condições de fazer, tá? Então, é por isso que a gente combinou dessa forma. E eu vejo que, às vezes, tem pessoas que entraram na aula, mas não fizeram o exercício, né? Depois aí, se tiver alguém nesse cenário, eu fico um pouquinho depois da aula, depois que eu parar de gravar, e aí a gente fala sobre, tá? Porque eu observei isso.
Então, não deixam de fazer essas atividades. Ah, professora, mas não vale nota, por que eu vou ficar fazendo? Então, isso é o teu aprendizado. Como a gente tem uma aula virtual, para completar a tua carga horária, você tem que fazer ali o teu lado também das atividades do que mágico, né? Então, quando a gente faz aquelas atividades, é uma forma de você também estar ali estudando, e se lá no final do semestre, né, você precisar de meio ponto, eu vou olhar o que você fez de atividade dentro do prazo, porque eu gravo todas essas planilhas. Toda semana eu vou lá e pego. Então, para a gente entender, né, se a pessoa fez, se não fez, é ali que eu vou conseguir olhar e ver se eu dou esse meio ponto ou não, tá? A Marina levantou a mão. Marina, pode falar. Professora, no caso eu que entrei essa semana, na segunda-feira, a atividade anterior só vai valer até domingo ou eu posso refazer também, que vai continuar valendo? É que você já colocou. Não, aí o que eu vou pedir para você fazer? Faça a primeira atividade, atividade 1, foi contando um pouco de cada um, para eu conhecer quem estava na sala comigo, né? Para a gente se apresentar. Se você quiser fazer, faça, eu depois dou uma olhada para te conhecer também. O contrato pedagógico, ele está lá, eu gostaria que você lesse, tá? Se tiver dúvida, você pode me perguntar. E a atividade que a gente fez, que é de eficácia e eficiência, eu sugiro que você faça, mesmo que você vai fazer agora. Você não vai ter a sua presença, mas, na verdade, se você não estava ainda na aula, então o seu nome não estava lá ainda, né? Se você começou agora, então não vai ter problema, impacto para você nesse sentido. Mas faça, porque aí é uma forma de você também estar vendo ali o que eu já passei, o que eu já expliquei, para você fazer, e eu te dou um feedback ali, uma nota para você saber se você foi bem ou não, que pode ser um objeto de prova também depois, né? De prova que eu digo de uma avaliação. Né? Eu posso pegar essas atividades que eu dou semanais e colocar lá na prova final. Então, quem fez e teve o meu retorno, teve a nota, vai estar tranquilo lá para fazer a prova, né? Só lembrar. Agora, quem não fez, de repente, pode se perder aí, tá? Vai aí uma dica, tá bom, Marina? E a atividade que eu coloquei hoje, que tem, como é que eu coloco lá no Que Mágico? Eu sempre coloco assim, né? Eu coloco lá, atividade semanal 1, que é a aula do dia 18. A aula do dia 18, do dia 11. E aí tem a atividade 3, que é a aula de hoje, que é do dia 25. O que vai ter para essa atividade? Né? O que eu coloquei lá para essa atividade? Você vai se apresentar em 1 minuto. Você vai gravar isso de alguma forma, grava no seu celular ali, faz uma selfie gravando. Você vai gravar, pode ser no seu celular, pode ser no seu computador, onde você quiser, um amigo gravando, o pai, a mãe. E aí você vai assistir. Você gravou, ou alguém gravou junto ali com você, e você vai assistir a sua apresentação. O que você vai falar nessa apresentação? Você vai simplesmente falar de você, profissionalmente. Ah, mas professora, eu nunca trabalhei. Fala que curso que você fez, o que você quer, uma apresentação. Lembre-se, quais foram as dicas que eu dei ali? Tenha uma postura, tenha ali uma boa vestimenta, tem ali cabelo arrumado, barba feita para os homens, unha feita para as mulheres, ou se não aparece, ou fica bonitinha só daqui para cima, né? Eu tô de bermuda e chinelo dali para baixo, né? Mas daqui para cima a gente dá uma aparência, né? E aí, o que a gente faz? Nós vamos avaliar, depois que você gravou, você vai avaliar a sua postura. Como que você se comportou? Como é que foi a sua comunicação? Nossa, eu tenho vício de linguagem. Eu fico, né? Tá, aí você tem vícios. Se eu fui simpática, será que se eu fosse a recrutadora, se eu tivesse selecionando a minha pessoa para uma vaga, eu contrataria através dessa apresentação? E aí você vai fazer um relatório apresentando o que você achou, o que foi legal da apresentação, você vai se autoavaliar, tá? E os seus pontos negativos, falar, puxa, eu estou horrível, a minha fala é péssima, eu tenho vício de linguagem, eu gesticulo demais, enfim, coloque lá, né? E aí você vai pedir a alguém para assistir a sua apresentação e peça para essa pessoa fazer o mesmo, apontar os pontos positivos e negativos. E aí você vai colocar como é que foi escutar isso. O correto dessa atividade seria vocês fazerem em dupla, porque seria mais fácil.
Como nós estamos num cenário aí de pandemia, até daria para fazer, porque aí você grava no seu celular um vídeo e manda para a tua colega vai olhar e aí você vai fazer. O correto seria isso, mas eu sei que tem muitas pessoas que são tímidas, que não gostariam de fazer dessa forma. Então, fico aqui aberto esse exercício ser em dupla, tá? Vocês só vão colocar, igual vocês fizeram a atividade passada, que algumas pessoas fizeram em grupo, e colocaram o nome dos grupos, de quem estava no grupo, e cada um colocou. Então, a Juliana, por exemplo, eu sei que ela fez com mais 2 amigas. Não me lembro agora exatamente o nome delas, mas eu sei que ela fez com mais 2 amigas. Então, essas 2 amigas, elas também postaram o mesmo trabalho lá, né? Então, fizeram em grupo. Ah, o trabalho é esse, o trabalho é esse. Então, tá. Então, cada uma foi lá no seu caderno e colocou lá direitinho a atividade. A mesma coisa que vocês vão fazer. Eu não preciso da gravação, eu não preciso do vídeo, tá? O que vocês vão colocar lá é só o relatório com essas perguntas, né? Com essas observações. Então, você vai colocar lá na observação, né? O que você se apresentando, como é que você se vê, né? Como é que está a sua postura, como é que você se enxerga, os seus pontos positivos e os negativos, e depois para a amiga. Se vocês fizerem em dupla, você não precisa passar o que você acha para a sua amiga. O que você acha é você que acha. O que a sua amiga achou daquilo é o que ela achou. E aí você vai concluir dizendo como é que foi ouvir isso da tua colega, tá? Eu queria que vocês me colocassem aí o que vocês acham disso, se está desafiado, se vocês farão essa atividade dessa forma. Me avisem aí para a gente poder dar continuidade nela dessa forma. Quem quiser fazer individual, faça individual, mas aí pega alguém, né, de casa, alguém que está aí no seu convívio, e aí faz. A Rosane gostou, a Sabrina falou que sim, o Maico tranquilo, por mim, ok, gostei, tranquilo. Se tiver alguém que queira fazer em dupla e de repente fala assim, mas eu queria fazer com alguém da sala, mas eu estou chegando agora, eu não conheço ninguém, né? Como é que eu vou fazer, né? E aí o Vitor falou, porque ainda não se conhecemos. A gente pode ficar, quem quer fazer em dupla e que não tem ninguém para fazer, a Oélia também falou que não conhece ninguém, enfim, a gente fica no final aqui e vamos fazer as duplinhas, tá? Eu ajudo vocês nisso. E aí a gente já monta, e aí a gente se apresenta aqui, depois eu tiro da gravação e a gente monta esses grupos, tá? Eu acho que é bacana, até uma forma de vocês se conhecerem, né? Porque com a pandemia vocês acabam até ficando distantes, eu vejo que no WhatsApp vocês ali se ajudam, né? Parabéns aí para as representantes de sala. Acho muito bacana isso que vocês estão fazendo, né? Então, acho que é legal isso. Então, depois do final da aula aí, a gente monta essas duplas, tá? Isso é uma atividade que não leva muito tempo, e para que a gente possa fazer uma dinâmica em sala de aula, eu costumo dar muita dinâmica dessa forma, que é o exercício que a gente vai fazer com recrutamento e seleção. Então, eu trago bastante conteúdo e depois a gente faz um pouquinho de exercício e a gente comenta sobre, né? Existe uma outra atividade, que é a que vocês ficaram preocupadas, que é a aula do dia 31. Então, veja, é a aula do dia 31, não é agora, né? Essa semana, vocês vão conseguir fazer esse daí que eu quero, né? Para que na aula que vem, a gente vai falar sobre essa atividade. Mas a atividade, que é a aula do dia 1/9, que é quando nós vamos ter a aula da semana que vem, vocês vão ter que fazer, né, essa atividade lá até o dia 29, na verdade, até o dia 31, né? Que vocês vão fazer, nós vamos trazer essa atividade para a sala de aula. É uma coisa muito simples que vocês têm que fazer, tá? Deixa eu colocar aqui no vídeo, deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Aqui, características do líder. Estou. Deixa eu abrir a telinha para mostrar para vocês que fica mais fácil. Vamos lá. Esse aqui Então, vamos lá. Então, vocês vão ter essa atividade aí do elevador, né? E essa outra. Essa outra, se vocês fizerem e quiserem colocar lá no Queimágico, no caderno, podem colocar, né?
Mas o que seguiria essa dinâmica, tá? Cada um individual nesse momento, tá? Vocês terão até dia 31 de agosto para fazer. Individual, vocês vão fazer o seguinte: cada item desses aqui de baixo, ó, mantenha a ordem durante todo o tempo de uma reunião. É amigo e social. Então, tem esses itens aqui. Cada um desses, você vai numerar. O que para você está em primeiro lugar? Então, por exemplo, eu, Andréia, se eu fosse líder, professor, eu nunca trabalhei, eu não sou líder, como é que eu vou conseguir responder isso? Veja você na sua casa, veja você com os grupos das suas amigas, vê você fazendo um trabalho de faculdade, né? Então, aqui, ó, você é firme e decidido? Você admite abertamente os seus erros? Então, você vai numerar. Falar, realmente, eu sou extremamente isso daqui, ó. Eu admito abertamente meus erros. Então, eu vou colocar aqui, isso aqui, para mim, está em primeiro lugar. Isso para ser um líder, para eu poder fazer meu trabalho em grupo, para eu trabalhar numa empresa, para eu ser líder lá de uma empresa, isso para mim está em primeiro lugar. Tem que ser dessa forma. Ah, não, para mim é assim, ele tem que ser amigo, ele tem que ser social, né? Então vocês vão numerar isso aqui, o que é de primeiro até o último, que são 12. Cada um vai fazer o seu. Vocês podem fazer num caderno, tá? Coloca e deixa essas anotações com vocês. A aula do dia 1º/9, se não der tempo para a gente fazer no dia 1º, que eu acredito que não vai dar, a gente vai fazer na outra, que é no dia 8/9, tá? Mas já se preparam para essa atividade, por isso que eu já coloquei lá. Então, fiquem tranquilos. Aqui nós temos que fazer, para domingo, para contar presença, é do elevador. Para que vocês precisam fazer até lá para dia 31, que é para a nossa aula do dia 1º, é essa daqui. Mas não precisam correr, porque se vocês não derem tempo, tiver corrido, tem outras coisas, a gente coloca essa atividade para a gente fazer no dia 8, tá? Porque depois nós vamos trazer isso para a sala de aula, aqui, nosso momento. Nós vamos trabalhar essas respostas juntos, ok? Dúvida, gente? Alguém levantou a mão? Alguém queria falar? Está no Que Mágico essas perguntas, Vitor? Sim, está lá, né? Está no Que Mágico, sim. Ele está no slide, né? Que é na apresentação de aula 3. Ele está lá, tá? E também tem na atividade. Na atividade também está lá. Ok? Para que a gente possa finalizar essa aula, eu deixo esses 5 minutinhos abertos para dúvidas. Se vocês já quiserem começar a falar das duplas, eu já vi que já formou até uma dupla ali, e é a dupla que fez a entrevista inicial das nossas aulas. Muito bem. A Juliana, é para numerar e deixar no caderno? Por enquanto, não precisa responder no Que Mágico? Não, não precisa, Juliana. Pode fazer no caderno, tá? Não tem necessidade, mas faça, porque eu vou chamar para que a gente possa fazer essa dinâmica, depois em grupo, tá bom? Mas é aqui, vai ser formado em sala. Vou fazer em dupla com o Bruno. Tá bom, professora? Tá bom, Maicon? E o Vitor vai fazer sozinho e a Juliana me agradeceu. De nada, Juliana. Então, vamos lá. A gente tem aí uns minutinhos. Se vocês tiverem dúvida do conteúdo, do trabalho, o que vocês me falam aí? Quiser fazer algum comentário da vivência que tiveram, enfim, é o momento de a gente conversar agora. Quero ouvi-los. Ninguém? Vocês são calados. Professora. Oi. Eu gostaria só que, se a senhora puder, né, dar mais uma explicadinha como que a gente faz, desculpa, questão com a dupla, né, nessa questão do elevador, vídeo, da coisa, gravação? como que a gente deve fazer? Vamos lá, vou te explicar. Como que você vai ter que fazer? Você, Elia, vai gravar. Você vai pegar lá seu celular e vai ficar ali olhando para ele. Você vai estar ali toda produzidinha lá e vai estar lá falando. Oi, eu sou a Elia, eu estou fazendo faculdade de graduação em administração de empresas, em RH. Eu quero ingressar no mercado de trabalho. Eu quero muito trabalhar, eu preciso muito, adoro RH, adoro pessoas, né? Você vai falar sobre você. Eu tenho muita experiência, eu tenho 10 anos de experiência, e você vai falar sobre você. Gravou.
Não pode demorar muito, tá? É claro que 1 minuto, para que a gente está começando agora, vocês vão conseguir fazer em mais do que em 1 minuto. Mas não se prenda nesse 1 minuto. Mas não passe também de 2, tá bom? Então, fique ali. O correto é 1 minuto. Mas, ok, não deu, tá bom. Aí você você fez ali. Aí você olhou seu vídeo, aí você fala assim, nossa senhora, Andreia, você gesticula demais. Olha, quando você fala, você levanta a sobrancelha, você abre os olhos, nossa, você fala alto. Escreve tudo isso que você achou de você. Aí você fala assim, nossa, Wélia, mas você tá bonita, hein? Olha, show de bola. Você é linda, ficou bem, né? Falou muito bem, se expressou bem, clareza. E aí você vai anotar o que você achou. Você vai pegar esse vídeo, Wélia, e vai mandar para sua colega que você está aí na sua dupla. Você vai mandar o seu para ela. Você não vai falar dos seus comentários, o que você achou de você mesma, a sua autocrítica, tá? Você não vai falar. Aí você mandou lá para tua colega. Olha, amiga, meu vídeo. Assiste meu vídeo e pode me pontuar. A sua amiga, ela não vai levar nada para o lado pessoal. Lembre-se sempre disso, tá, gente? Vamos praticar aqui a nossa ética profissional e a gente não vai levar pelo lado pessoal. Ela vai olhar, Wélia, não vai fazer comentário nem pré-julgamento nenhum, e ela simplesmente falar, Wélia, você falou muito rápido. Wélia, eu gostei que você, assim, olhou bem para a câmera, o seu olhar, assim, hipnotizou, ficou muito bacana. E ela vai te devolver. Ela não sabe a sua autocrítica. Você vai ver o que ela escreveu de você. E aí, por último, você vai fazer um relatório. Fala, olha, em relação ao que ela me pontuou, eu fiquei triste. Mas olhando o vídeo de novo, realmente, eu não fui legal nisso. E aí você vai fazer isso. Essa informação vai vir para mim, ok? Você vai colocar o seu relatório, Wélia, e vai dizer com quem que você fez, com a tua amiga. A sua amiga também vai mandar o vídeo dela do mesmo jeito, ela vai mandar para você. Aí você vai dizer para ela, nossa amiga, né? Você sabe fazer tudo isso. Nossa, me encantei. Se eu tivesse que contratar você, eu contrataria. Mas só tem um detalhe, né? Você ficou com o olho para baixo, a tua cara ficou para baixo, eu não vi você. Você vai escrever isso para ela. Ela vai receber e ela vai diluir aquela informação. E ela vai fazer o relatório dela. A Wélia tem razão, mas é porque eu sou tímida, eu não consegui erguer minha cabeça, mas vou treinar, vou fazer. E aí coloca no seu relatório e publica lá no Que Mágica, tá? Entenderam? Ficou mais claro aí, Wélia? Entendi perfeitamente. Tá. Vou fazer com o Rodolfo, tá? Tá bom, essa dupla aí, até o final do semestre, vocês vão fazer, tô vendo que vocês vão fazer mais entrevista aí, hein? Era pra gente fazer mais uma. Era para a gente fazer mais uma hoje, mas não vai dar tempo. Eu não vou me estender, porque eu sei que todos têm compromisso aí, tem os horários, eu não vou me estender, e eu quero que todo mundo escute para a gente já começar a fazer um pouquinho mais de entrevista, ser mais elaborado, né? Porque a gente fez uma primeira, tinha gente que ainda não estava, teve gente que chegou aí em sala, a gente já pontuou algumas coisas para a gente poder amadurecer mais. Então, vamos colocar mais pessoas também, a oportunidade de fazer, ou a gente observar. Lembre-se o que eu falei, recrutamento e seleção é percepção, é a gente observar, né? Existe um livro que é O Corpo Fala, existe o livro A Terapia do Abraço, né? Tudo que a gente olha e o que a gente está ali, o corpo fala, né? Se a pessoa ficar com os braços, deixa eu colocar aqui, se as pessoas ficar com o braço cruzado, dessa forma, ou assim, né? Isso tudo tem uma justificativa, né? Se a pessoa estiver sentada com a perna cruzada, também tem uma justificativa. O corpo fala, ele fala muito isso, né? Então, é interessante isso, né? O quanto isso acaba falando, e quando a gente está nesse cenário de pandemia, que a gente faz entrevista virtual, a gente, às vezes, não consegue observar muita coisa. E aí vai ser na observação. É a fala trêmula, né? Eu fiz 2 entrevistas a semana retrasada para uma vaga lá no Paraná, para trabalhar no meu time, embora ela vai ser uma funcionária terceirizada, não vai ser funcionária da empresa mesmo, mas eu participei do processo. E você dá para perceber nitidamente, a pessoa fica trêmula, ela fica nervosa,
né? Você vê que ela está extremamente, assim, muito preocupada em responder corretamente, né? Em a internet dela não cair, todo esse cenário. Então, é um novo mundo aí que a gente vai estar vivendo. E esse elevador pitch, eu acho que para quem está procurando emprego, colocação, é uma forma até de fazer um exercício e ver o que outra pessoa fala de você, né? E sejam sinceros, né, um com o outro. Eu acho que isso é importante, né? Sem agredir, aquilo que eu falei, sem levar para o lado pessoal, eu acho que isso é bem importante, tá? Eu vou encerrar a aula, eu acho que os recados estão dados, as informações, e aí eu fico aqui um pouco mais, porque se vocês quiserem, né, colocar aí alguma informação, ou a gente, né, ter aí as duplas, quem não está com dupla, a gente já forma aqui, eu ajudo vocês.